Olá, sejam bem-vindos à meditação desta quinta-feira da primeira semana da Quaresma. Como tem sido esses primeiros dias da Quaresma para você? Você tem conseguido tirar um tempinho todos os dias para rezar e meditar a palavra? Conta pra gente aqui nos comentários. Eu espero que você tenha conseguido. Mas se não conseguiu, não vamos desanimar. Um dia de cada vez. Que o bom Deus te dê forças para viver bem essa Quaresma e te ajude no caminho da oração e da prática do amor. Meu Senhor, nosso único Rei, assisti-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós. Assim orava a rainha Esther, antes de ir à presença de Assuero, para alcançar a graça de que perdoasse ao seu povo ameaçado de extermínio. A oração é a grande força de quem confia em Deus. O cristão sabe que pode depositar no Senhor suas tribulações, que pode contar com a sua ajuda em qualquer dificuldade e de maneira particular na difícil tarefa de sua conversão. Quando o homem entra dentro de si mesmo e reflete sobre a sua miséria e sobre a sua fraqueza, sobre as ciladas de todas as partes que o assaltam, reconhece-se incapaz de superar por si mesmo com segurança os ataques do mal. E aí não lhe resta outro caminho de salvação, senão refugiar-se em Deus. Senhor, não tenho outro socorro senão em Ti. O homem sente que em si mesmo não tem forças suficientes para levar a bom termo o grande compromisso da Quaresma: morrer completamente para o pecado e viver com plenitude em Cristo ressuscitado. Mas o próprio Cristo, antes de abandonar os seus, rogou ao Pai que os preservasse do maligno, ou seja, das seduções do mundo, dos ataques de Satanás. Já antes, ele lhes havia ensinado essa petição: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É evidente, meus queridos amigos, que Jesus não pretendia que seus discípulos estivessem livres de toda sorte de tentações e perigos, coisa que, por um lado, é verdadeiramente impossível nessa vida. E quando sabemos, por outro lado, que o Senhor permite essas tentações e perigos para provar a virtude do homem. O que Jesus queria era garantir a seus discípulos a força que os tornasse capazes de resistir. O único mal do qual ele queria livrá-los é o pecado, que é a verdadeira desgraça, pois separa o homem de Deus. Quando o cristão está decidido a não ceder às tentações e com o coração sincero invoca a ajuda divina, certamente sua oração é ouvida, porque está pedindo aquilo que Deus deseja mais do que Ele mesmo, já que precisamente para salvar o mundo do pecado, sacrificou o seu próprio Filho unigênito. Não convém, no entanto, esquecer que, juntamente com a oração, são necessárias a mortificação e as obras de penitência, segundo aquelas palavras do Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância e o jejum sempre foram considerados como atos muito importantes da penitência. Se, portanto, vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos,
quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Entre as coisas boas que o cristão pode pedir ao Senhor estão certamente, em primeiro lugar, a conversão e a libertação do pecado. Mesmo para as pessoas consagradas ao serviço de Deus, pode acontecer que tenham que lutar arduamente para se desprender de alguma fraqueza ainda não suficientemente vencida e que sempre ressurge, ou também que sejam enveredadas em situações que ameaçam derrubar promessas feitas a Deus, propósitos e compromissos de santidade. E talvez nesse estado não se ore o suficiente, não se recorra a Deus com plena confiança, não se peça, não se busque, não se bata à porta, como quer o Evangelho. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E ao que bate, se abrirá. Acaso, meus queridos, essas palavras do Senhor poderiam falhar? O pecado, no entanto, não deve ser considerado apenas um mal pessoal. Qualquer pecado, mais grave ou menos grave, mais conhecido ou menos conhecido, pesa sobre toda a sociedade, sobre a humanidade inteira e tenta deslocar seu centro de Deus. Combater o pecado é aliviar o mundo de um peso, é curar a igreja de uma ferida. Essa ideia deve tornar o cristão mais zeloso na luta contra o pecado em sua própria pessoa e mais fervoroso na oração para que todos os homens sejam libertados do mesmo. Seguindo os passos da oração ensinada por Jesus, a igreja reza todos os dias: livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que com a ajuda de vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado. A igreja faz sua a certeza dada por Cristo e assegura a seus filhos que, por mais graves que sejam os perigos que os cercam, com a ajuda de Deus poderão estar sempre livres do pecado. Se o pecado causa tanta desgraça no mundo, é porque se ora muito pouco. Tenta-se combatê-lo com meios bons, mas demasiadamente humanos. Pensam-se muito iniciativas, mas são muito poucos os que se empenham em se opor ao pecado com oração e penitência. O Concílio Vaticano II recomenda especialmente na Quaresma a oração pelos pecadores. Não convém esquecer esse aviso da Igreja. Assim nos diz Santo Agostinho em um de seus diálogos com Deus: Senhor, não me salvarei senão em Ti. Se Tu não és meu descanso, não poderá ser curada a minha enfermidade. Sê para mim, Deus protetor, e lugar defendido para salvar-me. Se eu escolher outro lugar, não poderei me salvar. Não há como fugir de Ti, senão indo para Ti. Se fujo de Ti irado, vou a Ti apaziguado, porque Tu és minha firmeza e refúgio. Para me tornar forte em Ti, pois sou fraco por minha própria natureza, refugiar-me-ei em Ti. Que Tua graça me torne fiel e inabalável contra todas as tentações do inimigo. Pois em mim está a fraqueza humana, em mim está a primeira escravidão. Em mim está também a lei dos membros que se opõe à lei da mente, e que
tenta arrastar-me cativo à lei do pecado. Todavia, o corpo corruptível agrava a alma. Por mais firme que me sinta devido à tua graça, enquanto levo o corpo terreno, no qual está depositado o teu tesouro, continuarei temendo pela fragilidade do recipiente. Portanto, tu és minha firmeza, para que eu seja forte nesse mundo contra todas as tentações. Mas se forem muitas e me perturbarem, tu és o meu refúgio. E por fim, meus queridos ouvintes, concluímos com um trecho do Salmo 137. Te dou graças, Senhor, de todo o coração. Darei graças ao teu nome por tua misericórdia e lealdade. Quando te invoquei, me ouviste, aumentaste o valor na minha alma. O Senhor é sublime, olha para o humilde e de longe conhece o soberbo. Quando caminho entre perigos, conserva minha vida. Estendes tua mão esquerda contra a ira de meu inimigo, e tua direita me salva. Senhor, tua misericórdia é eterna. Não abandones a obra das tuas mãos. E assim, meus queridos, minhas queridas, encerramos nossa meditação de hoje. Confiemos no socorro de Deus, confiemos nossas vidas a Ele e peçamos a Ele a força e a firmeza necessária para viver a vida em santidade. Caminhemos, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.